Mas primeiro eu vou cumprimentar o nosso irmão. Boa noite. Está levantando muito bom, né? Seja muito bem-vindo sempre, sempre. Sejam todos muito bem-vindos, minhas irmãs, os meus irmãos. Nós vamos muito agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Queridos, concede a cada um de nós, aqui nessa noite, estarmos aqui, dentro desta casa abençoada, recebendo toda essa vibração, todos esses fluidos abençoados. Então, meus irmãos, nós vamos pedir a Jesus a vossa permissão, para que possamos dar início aos nossos trabalhos. Quem vai falar para nós esta noite é o nosso irmão Leonardo Mármore, de São João del Rei, é o irmão da casa, ele já pertence aqui a essa nossa casa, porque sempre está aí para nos dar uma força. Sempre que o irmão pode, ele está aí. Então a gente agradece muito a Jesus, agradece muito a presença do nosso irmão, pelos seus amigos espirituais que estão aí, tem certeza que ele vai trazer para nós aquilo que necessitamos. Que nós possamos ligar as nossas anteninhas, abrir bem o nosso entendimento, o nosso coração, para que essa semente possa cair num terreno melhor para ela dar os seus frutos. Então, meus irmãos, como humilde prece, vamos pedir a Jesus pelo início da nossa humilde reunião dessa noite. Senhor Jesus, Mestre dos mestres, Sol de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, algumas dezenas de irmãos, elevando os nossos pensamentos a vós, buscando aquilo que nós necessitamos. E quantas outras casas que estão no mesmo momento, quantas escolas religiosas, quantas e quantas neste momento, se elevam o pensamento a Jesus, buscando aquilo que também necessitam, para que a nossa terra possa ser uma terra melhor, uma terra de paz, de amor, de compreensão, de tudo aquilo que Jesus veio fazer aqui e deixou para cada um de nós. Então vamos pedir a Jesus que na sua bondade infinita nos abençoe a todos nós, reforçando e iluminando o caminho de cada um e reforçando muito, iluminando o nosso irmão Leonardo, que vem aqui nessa noite nos trazer os seus estudos, os seus esforços do seu aprendizado. O nosso irmão tem uma bagagem muito grande, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e pedimos a vós, com a tua permissão, damos por aberto a nossa humilde reunião dessa noite, que é a palestra, os passes, para que todos nós possamos sair daqui saciados na prática do bem, do amor e da caridade. Quando a gente chegar lá fora, que aquele que nós encontrarmos, todos aqueles, tenhamos coisas boas para passar para as pessoas. E dessa casa abençoada, que Jesus abençoe a todos, graças a Deus. O nosso irmão, sua hora, seja muito bem-vindo. A hora é sua, meu irmão. Deus te abençoe. Pode confiar. É o microfone. Toda praia. Eu tenho medo de tirar e de quebrar um pedaço. É só dar uma esteladinha aqui, né? Só... Sou meio desajeitado com essas coisas. Tá bom? Ok? Tá? Ok. Meus amigos, meus irmãos, que nosso Mestre Jesus, nosso Mestre Maior, governador do nosso planeta, nosso guia espiritual mais importante, mais representativo, mais elevado, que Ele ampare o nosso encontro, nosso codificador Allan Kardec, nosso Mestre de Lyon, e os mentores espirituais da nossa casa espírita, nosso lar, aqui em Dores de Campos, e os nossos mentores espirituais. Eu costumo sempre dizer, para reforçar isso, que eu acho que é importante
do ponto de vista da nossa atitude durante a reunião, em prol de nós mesmos. Não é nem para fazer a caridade para alguém, é para fazer a autocaridade. A gente se ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Que a gente se coloque numa postura minimamente receptiva, para que os amigos espirituais possam nos beneficiar, porque não estaremos numa postura refratária aos fluidos que eles aplicam no intuito de nos ajudar. Então isso é muito interessante. Por quê? A casa espírita funciona no horário definido, no horário fixo, num ambiente pré-determinado e usado exclusivamente para reuniões de estudo, de elevação do pensamento evangélico doutrinário. Então é um ambiente físico que é usado exclusivamente para isso. Em horários pré-determinados, ou seja, é um encontro nosso, mas também um encontro com os amigos espirituais que colocam na sua agenda. Assim, os amigos espirituais aproveitam esse ambiente que funciona 24 horas por dia, não funciona só nos horários da reunião, funciona 24 horas por dia, mas nesses horários tem essa comunhão maior, esse encontro mais efetivo. E o encontro com os nossos mentores pessoais. E, obviamente, eles têm mais recursos para nos ajudar, inspirando a resolução de problemas, fazendo uma higiene consciencial, espiritual, perispiritual e física mais efetiva, fazendo muitas vezes cirurgias no perispírito da pessoa que está assistindo a palestra, afastando entidades obsessoras. Então isso é muito importante, porque eles fazem isso em outros horários? Fazem, mas numa psicosfera mais favorável eles têm mais recursos. Só que tudo depende um pouco da nossa receptividade. Sai Baba, o místico oriental, dizia que há pedras no fundo do Oceano Pacífico, se você quebrar, elas estão secas por dentro. E há pedras porosas que só a umidade da madrugada é suficiente para molhá-las por dentro, umedecê-las interiormente. Por quê? Porque elas são porosas. Então, alguns seixos no fundo dos mares são tão compactados, são tão densos, que se você quebrar, eles estão secos, não permeia a água. O que eu quero dizer com isso? Aproveitando a imagem, a analogia do nosso irmão Sai Baba. Às vezes a gente também está numa psicosfera super favorável, os mentores espirituais estão aí, o ambiente é super auspicioso, promissor para uma intervenção fluídica em nosso favor, mas a gente não está numa postura receptiva. Aí alguém mais provocativo, e está muito certo de pensar, na sua atitude de fé raciocinada, poderia perguntar assim: Léo, mas isso aí você falou nas outras palestras e você não explicou o que é estar numa postura receptiva. Pois é, estar numa postura... Vamos tentar fazer um resuminho rápido. O que é estar numa postura receptiva? Primeira coisa, não pensar mal de ninguém. Não pense mal de ninguém. Se você pensou, se você identificou um problema, faz uma análise crítica do problema. Mas não fique pensando mal da pessoa. Ah, o fulano errou, aconteceu isso. Sem cargas emocionais. Não pense mal de ninguém. Segundo, não tenha pensamentos autodepreciativos. Ah, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Não cultive pensamentos negativos. Terceiro, seja grato à vida, ao seu corpo, a Deus, aos amigos, à família. Tenha gratidão, reconhecimento a todos que ajudaram, direta ou indiretamente. Outro ponto importante, não espere gratidão dos outros. Nem gratidão pelo bem que você fez, nem gratidão pelo bem que você achou que você fez, pelo sacrifício que você desempenhou. Não espere gratidão, muito menos reconhecimento, muito menos pagamento. Você fez, está feito, entregou para Deus, entregou para a sua consciência. Mas seja grato a todos que te ajudaram. Pratique o auto-perdão e o hétero-perdão. E pratique o perdão prévio. Uma atitude de perdão prévio antes das ocorrências. Perdão durante, perdão após, perdão antes. Uma atitude prévia de perdão. De alegria.
O Evangelho é uma mensagem de alegria, regozijai-vos sempre. Então, uma atitude positiva, de alegria, de animação, de força, de postura positiva no viver, nas experiências. Então, assim, a gente já está fazendo um autopasse, uma desintoxicação fluídica inicial, já favorecendo a intervenção dos amigos durante todo o processo. Na verdade, desde o momento que a gente chega à casa espírita, já começa esse processo. Muitas vezes eles já estão até conduzindo a gente de casa para cá, mas a chegada aqui, obviamente, a gente recebe um passe na entrada e eles fazem um tratamento durante todo esse processo. Então, que a gente aproveite, se colocando nessa postura do autopasse, da autodesintoxicação espiritual, perispiritual e física, controlando pensamentos negativos, emoções negativas, superando ressentimentos. Assim a gente vai estar receptivo. Tudo bem? Então fica esse recado para nós, né? Para que a gente faça essa desintoxicação. A gente aproveite o momento e o ambiente da nossa casa e a companhia dos amigos que estão nos ajudando. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, definiu o Espiritismo como sendo ciência. E por que ele define como sendo ciência? Porque ele foi estudar um fenômeno que ocorre na natureza. E foi estudar sem nenhuma ideia pré-concebida. Ele não tinha uma doutrina pessoal, que ele falou assim, não, eu vou lá, vou ver o que sai desse fenômeno aí, vou tentar encaixar a minha doutrina. Não, ele foi analisar o fenômeno. Convidaram e ele foi. As mesas giravam, as mesas falavam, as mesas dançavam, as mesas cumprimentavam e às vezes tinham momentos de brutalidade, se jogavam na parede, às vezes ficavam delicadas, às vezes ficavam brutas, assim eram as mesas. E ele foi analisar o que estava acontecendo. Sem nenhuma atitude de doutrina religiosa no primeiro momento. Foi analisar o fenômeno, usando de hipóteses que a gente aplica na análise de fenômenos dentro da natureza. Assim que ele foi. Ao chegar lá, ele elenca uma série de hipóteses, inclusive a fraude. Foi vendo que não era fraude, era real, que não era mágica, não era prestidigitação, era real o fenômeno, e aí começa a elencar hipóteses de causas materiais, que ele vai descartando uma a uma, e em determinado momento, a mesa, entre aspas, afirma que nós somos as almas dos homens que viveram no mundo. O que já é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de espírito, hoje, a gente já associa claramente, por causa da cultura espírita, aos homens e mulheres que viveram e morreram no mundo. Mas naquele tempo não necessariamente. O que é um espírito? O que é isso, hein? Podia ser um duende, uma fada, um gnomo, uma figura mitológica, um anjo, um demônio. Vai saber o que é um espírito. Não é? Tantas superstições, tantas hipóteses, tanta fantasia. Não. Nós somos as almas dos homens que viveram no mundo. E ao passar daqueles primeiros momentos, ao se estabelecer o diálogo e a investigação, Kardec vê que eram indivíduos mesmo, com os seus traumas, com as suas virtudes, com as suas qualidades, com as suas capacidades, com os seus fracassos. Eram as pessoas, era gente como a gente. Claro, quando eram grandes escritores, grandes intelectuais, aí não era tão como a gente assim, porque já eram pessoas admiráveis, né? Mas com as características que eles tinham, enquanto encarnado, com as qualidades que eles haviam desenvolvido. Ah, se eram notáveis, mas eram aquelas pessoas. E Kardec sabia, e ele discute isso, que uma das formas mais fáceis que eles utilizam e mais eficientes até hoje de nos enganar era utilizar nome de santos, de apóstolos, de figuras notáveis, de figuras veneráveis, sobretudo na área religiosa. Então, ele diz, quanto mais elevado é o nome, mais elevada deve ser a mensagem para fazer jus àquele nome. Então, maior deve ser o rigor na avaliação do fenômeno. Então, Kardec discute todo esse processo. Por quê? Porque ele faz a investigação científica do fenômeno, mas ele continua essa investigação científica até na sua morte, 31 de março de 1869.
Mas, paralelamente a essa investigação, ele entra numa investigação humana, numa entrevista pessoal, numa entrevista biográfica, pensando numa biografia não só da vida física, mas contemplando também os anos do mundo espiritual, uma biografia mais profunda, uma biografia que contempla a encarnação e a erraticidade. Então, como é que você está? Você está feliz? Aonde você está? Onde você se encontra? Como é que você faz essa análise dessa transição? Como é que você faz a análise da sua trajetória? Ele começa a conversar. Como se fosse um grande entrevistador, como essas entrevistas que a gente vê na televisão, de um grande artista que já está com uma idade mais avançada. Aí vai para um talk show ou para um programa de entrevistas com um entrevistador muito famoso e fala assim, que pergunta sobre os filmes, sobre os livros, sobre o trabalho, sobre a sua trajetória, sobre o seu início, sobre os momentos mais altos da sua vida. Faz aquele apanhado geral. Só que agora, com uma perspectiva muito mais espiritual, depois da morte, no mundo espiritual. Então, Kardec faz essa investigação do fenômeno, da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, denotando a existência dos espíritos, a sobrevivência dos espíritos à morte do corpo, e ele comprova o fenômeno e começa a investigar o aspecto humano dessa comprovação. Você está feliz? Você está feliz? Né? Aquelas perguntinhas, oncotô, proncovô, não é isso? Aquelas perguntinhas, quem sou eu, o que é o presente, o que é essa realidade, o que é o meu futuro, o que é a morte e o que é o além da morte, e da onde viemos, e onde nós estávamos um ano antes da gente nascer, digo um ano assim, né? Antes da barriga da mamãe, não é isso? Onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, o espírito pré-existe a vida física, como é que funciona esse processo? Por que existem ideias inatas, facilidades? Então ele faz essa investigação humana. E aí depois ele percebe que esse conjunto de informações gerava um corpo filosófico. Detalhe, a estrutura fundamental desse corpo era baseada mais no pensamento dos espíritos mentores. Mas Kardec também não desvalorizava a informação dos espíritos sofredores inferiores. Porque se os espíritos sofredores inferiores não podiam falar de leis universais, do processo mais amplo, do objetivo da reencarnação, eles podiam falar do que eles estavam sentindo, do que eles estavam vivendo. Então Kardec vai reunir espíritos, de acordo com a sua condição, para dar esse feeling pessoal, da experiência na primeira pessoa do singular. Eu vivi, eu estou falando do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, do que eu passei. Não façam como eu fiz, senão vocês vão acabar igual eu. Por exemplo, o grupo dos suicidas, que está no céu e inferno. Por exemplo, o grupo dos espíritos endurecidos, muito orgulhosos, que não se arrependem, que não pedem desculpa jamais. E também está no céu e inferno. Então, Kardec consegue investigar o mundo espiritual e a condição do espírito, aproveitando tanto os espíritos menos elevados, sofredores, com uma perspectiva mais limitada, como investigando os espíritos mentores que tinham conhecimento maior. E ele sabe dosar e sabe circunscrever e utilizar de forma efetiva a informação dos sofredores, mesmo que tivesse um cabedal menor, mas o feeling pessoal vale. E aproveitava as orientações dos mentores maiores. Então esse arcabouço científico-filosófico geram as consequências morais do espiritismo, as consequências éticas, a verdadeira religiosidade do espiritismo. E aí ele fala isso no Livro dos Médiuns. O espiritismo é uma filosofia de causas científicas e inevitáveis consequências morais, que são as consequências éticas ou religiosas, né, no sentido filosófico da palavra. E aí ele vai dizer que o verdadeiro espírita, isso é o Livro dos Médiuns, assim como o verdadeiro cristão, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, o que é um verdadeiro espírita? É uma pessoa que aprende alguma coisa e ela vê que isso aqui é importante. Ela encara esse assunto com seriedade, ela não brinca, ela não está brincando de espiritismo. Ela não está brincando com esses assuntos. Esse assunto é importante para ela, tem um impacto educacional, cultural e de orientação até no direcionamento da própria vida. Então ela não brinca com isso.
Ela leva a sério o assunto. Então ela tenta aplicar de forma efetiva a si mesmo, num processo livre e espontâneo de autotransformação, de autoeducação, tentando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então esse é o arcabouço, levando em consideração as bases científicas e o tríplice aspecto: filosofia, ciência na base e as consequências religiosas que geram o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, aquele indivíduo que se transforma para o bem. Aquilo que o apóstolo Tiago dizia: a religião pura é esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Está lá, na Carta Universal de Tiago, no Novo Testamento. A religião pura é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então, em outras palavras, seria repetir o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Entendendo a caridade não só como caridade material, como assistencialismo, como alguns criticam erroneamente, erradamente, o pensamento espírita. Caridade é o amor dinâmico, o amor em ação, como o nosso querido Raul, que vai vir aí, né? Vai fazer uma visita, né, para a nossa alegria, a nossa região, daqui a pouco, daqui a algumas semanas, em maio, né, estará conosco, e ele coloca isso numa palestra estupenda, extraordinária, que o amor dinâmico, o amor em ação é essa caridade efetiva, que é o lema do Espiritismo. Então, a pessoa, ela precisa exercitar o seu mecanismo evolutivo, e a ação do bem é esse exercício. Eu faço o bem, melhora a minha ficha individual, e ao fazer o bem, eu exercito algumas habilidades intelecto-morais dentro de mim, desenvolvo a mim mesmo, e melhoro o meu legado de ações. Eu desenvolvo, melhoro o meu legado e crio uma corrente de simpatia porque estou ajudando meus irmãos, estou atuando na assistência. Muito bem. Mas aí a gente inverte o braço da viola. Esse é o arcabouço. Mas aí alguns irmãos chegam para mim e falam assim: Leonardo, mas no que o espírita acredita? No que o espírita acredita? Isso é o arcabouço da estrutura do pensamento espírita. Mas o que o espírita acredita? Quais são os princípios, os conceitos que o espiritismo contempla? Qual é o conjunto de tópicos que define o pensamento espírita? Aquilo que a doutrina nos propõe, aquilo que nós acreditamos. Ou, se a gente não quiser falar os pontos que o espírita acredita, vamos falar assim, os pontos de estudo, os conceitos que são objeto de estudo da parte do espírita ou espiritista. Bom, aí a gente poderia dizer o seguinte: aonde que Kardec fez um resumo? Fez um resumo no Livro dos Espíritos. Eu estou com a versão aqui da LAC, do professor Colano Pires, mas poderia ser a da FEB, do Evandro Noleto Bezerra, do Guion Ribeiro, do Salvador Gentili, da IDE, poderia ser vários tradutores. Tá? Ou poderia ser até o original, para quem quer exercitar o seu francês, né? Compra a versão de Kardec no original francês, que aí acaba esse negócio dos tradutores, né? E a gente pode até ver qual versão está mais autêntica em relação ao original. Aonde que está isso? Está na introdução do Livro dos Espíritos. Vamos tentar lembrar isso. A pergunta 1 é a pergunta 1. Depois que começam as questões. São 1019 questões a partir da segunda edição, não a primeira. A segunda edição que foi publicada em 1860. A primeira foi publicada com 501 questões em 18 de abril de 1857. A segunda, 1019 questões no início de 1860. Então, essa que a gente estuda é a segunda, que é mais bem organizada, é expandida, é melhor. Mas, obviamente, a primeira é interessante, vale o estudo comparativo para ver a evolução do pensamento de Kardec, etc. Mas a segunda é mais completa e se consolidou como a principal referência para nós, corretamente, a meu ver. Muito bem. Antes de entrar na primeira pergunta, existe o prefácio, que é o Prolegômenos, né? Que é um prefácio que Kardec dá uma pincelada nos espíritos que assinam a codificação, para a gente perceber aquilo que a gente já vinha falando. Espiritismo não é brincadeira, né? São João Evangelista, Platão, Sócrates, Swedenborg, Emanuel Swedenborg, Fénelon, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, para a gente ter noção de alguns espíritos, ali não estão todos. O espírito de verdade, que para muitos é o próprio Jesus de Nazaré, né?
Alguns acham que não vão entrar nessa polêmica, né? Mas para muitos seria, porque la vérité, né? Como aparece em inglês, a verdade. Qual é o espírito que se chamaria de verdade, né? Ou que se chamou de verdade? Ah, podia ser João Batista. Mas ele falou que ele não tinha capacidade de desatar as sandálias. Ele era apenas a voz que clamava no deserto. E quem que falou que era verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim, não é? Então, seria um dos apóstolos, alguém se chamaria de verdade? Difícil, né? Então fica essa suspeita. Mas se não for Jesus, é um responsável, é alguém diretamente conectado ao Mestre. Muito bem, então isso é para a gente ter uma ideia dos espíritos, e ali não estão todos, etc, etc. Não tem. Paulo apóstolo não está ali. Paulo apóstolo não está ali. Galileu Galilei não está ali. Então tem espíritos de alta envergadura que não estão ali na lista do prolegômenos. Para a gente ter uma ideia de como esses espíritos, daquilo que nós chamamos o grupo, a falange do Espírito de Verdade, eram espíritos notáveis, não só na religião, mas também na filosofia e na ciência. Fazia parte desse grupo coordenado pelo Espírito de Verdade, para mostrar que o assunto é sério, não é brincadeira. Não quer dizer que a gente precisa ficar carrancudo, mas é um assunto que pode ser decisivo para um ganho de qualidade substancial na nossa vida. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, é dito o seguinte: nós não podemos avançar toda a evolução numa única encarnação, mas nós poderíamos avançar muito em uma única encarnação. E aí Kardec pergunta isso: seria possível avançar substancialmente numa única encarnação? E aí os Espíritos respondem: poderia, se os companheiros fizessem um pouco de esforço. E às vezes um esforço até pequeno, mas como são poucos os que se esforçam, né? Então a gente não tem muito foco na questão evolutiva, a gente não se dedica, não tem um senso de mortalidade efetivo, porque se tivéssemos, poderíamos avançar substancialmente numa única vida. E essa é a proposta. A gente se sensibilizar para uma mudança de atitude em prol de nós mesmos. Muito bem, então tem o Prolegômenos, mas antes do Prolegômenos, Kardec fez uma introdução ao estudo da doutrina dos espíritos. Ele fez, Allan Kardec, ele assina, é dele a introdução. E são 17 itens. E no item 6, então já estou dando a dica para o pessoal chegar em casa e dar uma olhadinha, só 4 páginas. Só 4 páginas, hein? Dá para chegar na volta, antes de dormir, dá para ler. 4 páginas, gente. Ninguém vai... Na hora que der o sono, você terminou de ler. Na hora que bate, né? 4 páginas. Kardec dá um show de capacidade de síntese, de capacidade de resumir. Ele consegue reunir, é impressionante. Em 4 páginas ele consegue reunir toda a doutrina espírita, praticamente. É impressionante. É impressionante. É o resumo da doutrina espírita. É o item 6 da introdução. Então, esse é o resumo. Então, esse é o resumo. Mas no nosso mineirês, aqui, nós podemos tentar fazer um resumo, o artigo indefinido. Do Kardec é o resumo, artigo definido, né? A gente pode fazer um resumo nosso, artigo indefinido. Então, quando Allan Kardec falava de uma forma rápida, quando ele queria dar uma pincelada, como a gente diz, en passant, de passagem, quando ele queria dar uma pincelada, ele citava 5 tópicos principais, 5 conceitos para a gente começar a entender o que é espiritismo. Então ele falava, primeiro, existência de Deus. Vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso. Existência de Deus seria o primeiro princípio, o primeiro conceito espírita. Primeira crença, primeiro tópico que a gente acredita. Preste atenção a um detalhe. Quando Kardec vai investigar o fenômeno, ele chega em Deus? Não. Ele não chega em Deus. Ele chega no espírito. No morto. Né? Falando bem grosseiramente, né? Português, claro, na alma ou do homem ou da mulher que já partiu dessa vida física. Ele chega no ser humano que se comunicou mediunicamente em um determinado grupo, né, utilizando principalmente alguém mais afeito, que é aquele médium ostensivo. Então, o fenômeno, a ciência, chega no espírito humano. Agora, a filosofia chega em Deus. Por isso que ele começa a discussão de o que é Deus. Então, filosoficamente, Deus é a base de tudo. Mas na hora do experimento, a gente não chega em Deus, que é um erro das religiões.
Vai começar a Bíblia. E Deus fez, não sei das quantas. Mas peraí, como é que a gente vai chegar em Deus? As ciências não trabalham assim. A gente parte do efeito e vai para a causa. Só que Deus é a última causa, é a causa primária. Então é mais difícil chegar em Deus. A gente tem que descascar uma cebola gigante aí para chegar em Deus, porque é a causa primária. Você parte do efeito e remonta a causa, você pega a causa mais próxima do efeito, você não pega a causa primária. Então, olha que interessante. No experimento científico, a gente chega no espírito primeiro, na mediunidade primeiro, na comunicabilidade dos espíritos, no mundo espiritual em primeiro lugar. Está mais próximo experimentalmente para nós. Espiritismo como ciência experimental. Agora, filosoficamente, a gente parte de Deus, porque é a causa de tudo. E qual que é o raciocínio para entender essa causa? É o seguinte, Kardec apresenta de forma muito clara, muito didática. O que nós acreditamos? É um princípio da ciência, todo efeito parte de uma causa. Muito bem. Só que o tamanho do efeito é proporcional ao tamanho da causa. Um efeito gigante só pode ter sido feito por uma causa gigante. Um efeito gigantescamente inteligentíssimo, só pode ter sido feito por uma causa inteligentíssima. Aquilo que não foi feito pelo ser humano, por Deus, há de ter sido feito. E Kardec aprofunda a discussão de uma forma semelhante ao que Einstein faria depois e outros filósofos trabalharam antes. E quando você olha para o universo, você olha a obra e você consegue pensar no autor dessa obra. Quando você lê um livro, você fala, que maravilha esse livro, essa pessoa é uma capacidade. Então você consegue pensar na estrutura do pensamento do autor, analisando a obra. Analisando o universo, o corpo humano, os animais, o número de espécies, os vegetais, a circulação sanguínea, a química, a física, os astros, a beleza do universo, os detalhamentos da biologia, a complexidade da física, as realidades matemáticas que estão por detrás da química, da física e da biologia, com aquela precisão rigorosa. Então, é um efeito inteligente, só pode ter sido causado por uma causa inteligente, né? Acho que foi Benjamin Franklin que dizia, acreditar que o universo é causado pelo acaso é o mesmo que acreditar que um dicionário foi produzido por uma explosão na tipografia. Então você joga uma bomba, joga uma granada lá na gráfica, explode a gráfica, e aí explodiu um monte de jornal velho que você tinha, caiu todas as letras ali, primeiro o A, né? Depois o B, tudo na ordem, certinho. Quer dizer, impossível, né? Pelas probabilidades. Então esse é o princípio, existência de Deus. Muito bem. Qual que é o princípio 2? Existência e imortalidade da alma, ou existência e sobrevivência da alma. Nós somos alma. Mas o que é alma, Leonardo? Agora que entrou a alma na conversa. A alma é o espírito encarnado, nada mais. O espírito que tem um corpo. Nós aqui estamos na condição de alma. Daqui a pouco deixaremos essa condição. Esperamos que daqui bastante tempo, né? Que não seja tão pouco assim, né? Mas, e os que estão de lá vão voltar. Estarão aqui, não é? Detalhe, algumas correntes religiosas dizem que a gente não é alma, não. No final do tempo, lá na nossa cova, né, nos nossos despojos carnais, aquela coisa meio que vai estar meio suja lá, aquela coisa toda, Deus vai chegar, vai soprar na nossa narina e a gente volta. Ou vai ser criada a alma. Não, não. Você já é alma. Você já é um espírito. Na verdade, a gente não está nem totalmente preso ao corpo físico. É bom que se diga isso. A gente é interagente com o corpo físico, mas a gente não é totalmente preso. A gente, como diz o Hernani Guimarães Andrade, né, doutor Hernani, Deus não cola a gente no corpo físico com goma arábica, não passa uma super bonda, a gente tem liberdade condicional, a gente é como se fosse um preso que de repente tem que ter a liberdade para sair para trabalhar fora, tem aquele dia do sol, né, aquele dia do passeio ao sol, vou tomar banho de sol. Então, a emancipação da alma, questão 400 e seguintes do Livro dos Espíritos, a gente, pelo sono físico, a gente tem um desdobramento parcial pelo sono físico, a gente consegue sair com uma certa liberdade. E, na verdade, a gente consegue expandir esse binômio
Espírito, perispírito, espírito, corpo espiritual, dessa terceira perna do trinômio espírito, perispírito, corpo físico. A gente consegue sair um pouco do corpo físico. Então a gente existe, pré-existe e sobrevive ao corpo físico. Se a gente começar a prestar atenção na nossa própria realidade, na nossa percepção fluídica, na nossa percepção perispiritual, às vezes no trabalho dos passes, às vezes nos contatos, numa série de aspectos que tem a ver com o perispírito e que gera uma sensibilidade, mesmo que eu não tenha uma mediunidade muito ostensiva, eu começo a perceber que eu não sou apenas matéria. E isso é bom, porque à medida que a gente vai notando isso, mesmo que não seja uma mediunidade muito ostensiva, proporcionalmente ou inversamente, de forma inversamente proporcional, o nosso medo da morte vai diminuindo, as nossas resistências aos fracassos da vida material vão crescendo, a nossa capacidade de ter uma costa larga, uma resistência emocional e espiritual às lutas da vida é maior, a nossa lucidez espiritual cresce. É muito importante. Muito bem. Terceiro princípio. Pluralidade das existências. A reencarnação. A reencarnação é fundamental. Chico Xavier dizia o seguinte, com todo respeito às doutrinas tradicionais que não acreditam em reencarnação, para mim, sem a reencarnação é muito difícil entender até o próprio Evangelho. E foi muito importante que Chico tivesse dito isso, porque realmente é uma reflexão muito coerente, muito correta, muito acertada. Sem a reencarnação, nada que a gente faz aqui faz sentido. A gente fica num caos. Eu vejo até um caso da Igreja Católica, podem procurar aí. A Igreja Católica tinha um limbo, criaram um limbo. Porque eles falavam assim, mas e os bebês? E os doentes? Mentalmente doentes? Quando eles morrem? Aí criaram um limbo. Aí quando vê no final da década de 90, ali no começo, na transição do milênio, aí suspenderam o limbo, já não existiu o limbo. Quer dizer, eles não ficaram perdidos. Porque sem a reencarnação, fica difícil. Sem a reencarnação fica difícil. Vou dar um exemplo. Apóstolo Paulo de Tarso. Sem dúvida, um dos maiores nomes da história da religiosidade no mundo todo. Na cristandade, um dos nomes maiores. Estudado por filósofos, por teólogos, referência de diferentes denominações. Pois é. E se alguém tivesse dado uma facada no apóstolo Paulo? Não era difícil, não, acontecer isso. Ele com 28 anos, perseguindo os cristãos, não é? Participou do apedrejamento de Estevão. E se alguém tivesse dado uma facada para ele? Com a vida só, ele estava no inferno, estava queimando lá. Aquele que é a referência para muitos. Só que aí ninguém deu a facada, ele conseguiu viver para se arrepender, para Jesus buscar ele, melhorou. E aí? Com a reencarnação, se alguém der a facada nele, ele ia sofrer, ia ter muita tristeza no mundo, mas ia voltar. Nesses 2000 anos, certamente já teria ajudado a gente muito. Lá e cá. Então é a reencarnação. Sem a reencarnação não faz o menor sentido. Para começar, sem a reencarnação, todo mundo tinha que ter a mesma idade para morrer. 130 anos para todo mundo. Para dar tempo da pessoa arrepender. Se eu tenho um tempo menor, como é que Deus é justo? Ah, mas o outro fez lá quando ele ficou velhinho. Eu não tive chance de ficar velhinho. Então, quer dizer, são questões básicas que não são atendidas pela justiça de Deus sem a reencarnação. Agora, tudo aquilo que é aparente injustiça, com a reencarnação é justiça. Por quê? Porque não importa se você vai pegar o ônibus, está meio cheio, você não pôde sentar. Nossa, hoje o ônibus estava um inferno, tinha alguém carregando um porco no meio do ônibus, estava uma confusão. Não importa. Você aguentou um pouquinho, daqui a pouco você desce do ônibus. Quer dizer, o importante é o somatório de experiências que essas viagens te proporcionam. Você crescer. Ah, eu conversei com fulano, o ônibus estava terrível, mas eu conversei com ele, dali a pouco eu saí. A reencarnação é isso. Um dia a gente vem rico, outro dia a gente vem pobre. Um dia a gente vem no corpo bonito, outro dia a gente vem no corpo feio. Um dia a gente vem no corpo doente, outro dia a gente vem no corpo saudável. Um dia a gente tem uma reencarnação mais curta, outra oportunidade vai ter uma reencarnação mais longa. E aí o somatório vai definindo a justiça de Deus. Por quê? Porque você não perde nenhuma das conquistas que você adquiriu. Guardai o vosso tesouro onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se você investiu em educação, em crescimento de inteligência e de amor,
não será tirado. Nem por Deus, nem por Jesus, muito menos por qualquer obsessor. Ninguém vai te tirar, é seu. E é da lei perfeita de Deus imutável. Nem ele, Deus, nem Jesus vai te tirar. E esse é um ponto muito fundamental do pensamento espírita. O princípio da não retrogradação. Você não piora. E aí a gente entende também que a reencarnação do pensamento espírita, ela é super consoladora. Porque você não vai voltar a ser animal. A reencarnação à luz do pensamento espírita não contempla a metempsicose. Porque no Oriente é assim. A pessoa vai cortar uma mangueira, não corta a mangueira, você pode estar matando a sua tataravó. Não. Se você não quiser cortar a mangueira, não corte a mangueira, porque depois você não vai chupar manga. Não conta mentirinha pro povo, não. Não quer que corte a mangueira, fica contando mentira pro povo. Porque na religião é assim, né? A gente conta mentirinha pro povo, para o povo fazer aquilo que a gente quer. Não, conta a verdade. Não tem jeito de ser a tua tataravó, nem a tua avó, nem a tua sogra, ninguém. É a mangueira. A mangueira não é nem animal ainda. Ela está lá no princípio inteligente lá de trás. Mas é um ser vivo, é uma obra de Deus, tem que ter responsabilidade. Mas não é a tataravó, né? Não é a avó. Né? Porque o espírito não regride. Eu sou do tempo que não existia esses filmes espíritas. Filme espírita era um exorcista, né? Era só terror, assim. Então, quando apareceu aquele em algum lugar do passado, o pessoal falava, esse filme é espírita. Eu achava estranho, né? O pessoal achava que está faltando filme espírita. E um outro também que o povo falava é aquele O Céu Pode Esperar. O rapaz voltava cachorro, né? Ele voltava cachorro, tinha uma experiência com as mães, voltava cachorro. O espírito não vai voltar cachorro, entendeu? O cachorro vai trabalhar para chegar um dia a ser gente. Emmanuel disse, André Luiz também, que os animais nos dão trabalho, nos fornecem o seu trabalho, para que a gente forneça subsídios de educação. E várias vezes Emmanuel e André Luiz falam, eu peço a ajuda de Deus, mas eu estou tratando bem os animaizinhos que precisam da minha ajuda. É uma reflexão interessante. Então, os animais, conforme Leon Denis, Gabriel Delane, Kardec, André Luiz, os animais chegarão depois de incontáveis experiências à nossa condição humana, mas nós jamais regrediremos. Mas não vai exagerar, não, porque tem gente, quando você fala isso, a pessoa fala assim, o meu cachorro é gente. Ele só falta falar. Falta 2 encarnações e meia para ele vir como ser humano. Não, menos. Não, mas o meu cachorro é um Border Collie. Não, se for um Fox Terrier, falta mais, né? Porque aquele bicho é tentado. É um espírito mais atrasado, né? Mas enfim. Não, vamos com calma. André Luiz diz em Evolução em Dois Mundos que o elo perdido só será encontrado quando nós estudarmos com muito mais conhecimento o perispírito e o mundo espiritual. E há uma série de espécies que nós não dominamos aqui na crosta, que fazem um meio de campo entre as espécies conhecidas. Eu lembro quando eu descobri, eu achei aquilo fantástico. Lá atrás, quando eu li, isso várias décadas atrás, quando eu li Evolução em Dois Mundos pela primeira vez, eu descobri que o hipopótamo era parente, porque eu ficava assim, meu Deus, mas o golfinho, a baleia, a orca, que na verdade não é uma baleia, né? A orca é um super golfinho, né? É um cetáceo, é um golfinho gigante. Mas a orca, o golfinho, a baleia, eles são tão inteligentes, como é que eles cruzam para vir para a Terra? Como é que funciona os mamíferos terrestres, os mamíferos aquáticos? Eu não entendi isso. Aí quando eu descobri que o hipopótamo era parente da baleia, eu falei, nossa, que coisa fantástica, por isso que ele fica na água, ele tem até aquela fenda na cabeça e tal. Aí eu falei, então de repente vamos ver. Aí eu tentei fazer um fluxograma, assim, uma sequenciazinha, para ver com o hipopótamo. Mas isso aí são estudos válidos, assim, mas é muito raso, porque existem muitas espécies intermediárias no mundo espiritual, existem muitas moradas na casa do Pai, que é um outro princípio, a pluralidade dos mundos habitados. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, é o título do capítulo, é discutido isso. Agora, vamos prestar atenção, é outra coisa que o povo também se empolga. Eu comprei a revista UFO, agora vai, Leonardo, agora, né, tá vindo aí. Calma, vamos ver se vem mesmo, vamos aguardar. Allan Kardec diz, as utopias nós esperaremos que elas se confirmem. Então pode ser, vamos aguardar, mas vamos com calma.
sem precipitações. Porque quando Jesus fala de muitas moradas, Allan Kardec discute isso no capítulo 3, ele está dizendo que pode ser moradas espirituais ou físicas. Então, às vezes, por exemplo, Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, trouxe o livro Cartas de uma Morta, excelente livro, e fala de algumas realidades do mundo espiritual de Marte. Fala de outros planetas do sistema solar, mas é a realidade do mundo espiritual, dos desencarnados, e Deus não faz nada inútil. Não quer dizer que é uma realidade física, que tem gente encarnada lá com um corpo parecido com o ser humano, não tem nada a ver, não é isso que ela falou. Existem colônias espirituais vinculadas àqueles planetas. Agora, como é que é a realidade física? Os espíritos são muito econômicos nesse assunto, eles não falam. Então vamos ir devagar. E por que eles não falam? Certamente porque a gente não tem condição. A gente não assimilou nem o básico, a gente quer dar um passo maior que a perna, então vamos mais devagarinho. Então, reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade das existências, que é a reencarnação, ou renascimento, ou paligenesia, e pluralidade dos mundos habitados. E a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos. São os 5 princípios iniciais que Kardec sempre começava. Mediunidade ou comunicabilidade dos espíritos. Por quê? A gente morre, a gente vive, a gente não está banido do contato do encarnado. Claro, existe uma barreira que não é intransponível. É uma barreira que é de difícil transposição para a maioria das pessoas. Mas, em princípio, todos são médios no sentido básico, no sentido basal. É aquilo que a 459 fala um pouco para nós. Questão 459. Exercem os espíritos influência sobre os homens muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. A questão é saber quem que está me dirigindo. São os bons ou são os ruins? Então, primeira coisa, o demônio não existe. O capeta, coisa ruim, o satanás. Quem é o capeta? É o ser humano. Quando decide ser sequestrador, assassino, ladrão, terrorista. É isso. É só você ler os jornais, as páginas policiais. É só você assistir alguns canais, mas não assiste muito não, senão você atrapalha o sono, atrapalha o desdobramento parcial pelo sono físico. Mas é isso. Somos nós, quando pelo livre-arbítrio, que é base da lei de Deus, optamos pela agressão, optamos por procurar o bem-estar em detrimento do nosso irmão. Não temos nenhuma consciência de construir a felicidade pessoal respeitando o direito da felicidade por parte do outro. Quando nós ignoramos códigos de ética básicos, nós somos o demônio. É isso. Então o demônio não existe. E os seres do lado de lá podem nos influenciar, tanto os bons como os ruins. Aliás, tanto os bons como os ruins trabalham direto para nos influenciar. Não é que nem os desenhos lá da Disney, o Pluto, né? E o Pato Donald, ele sempre tem ali, né? O Pluto fica ali, o diabinho, o anjinho, fica ali aquela... Só que tem um detalhe, tem uma diferença. Os mentores espirituais, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam quando a gente fala não. Se a gente fala não, eles nos deixam, porque eles não vão obrigar, eles não vão assediar a gente sob o pretexto de que é para o bem. Isso está no livro dos Espíritos. Seria correto, a título de caridade, impor a verdade aos irmãos? Isso é falta de caridade. Isso não é caridade. Só porque eu acho que eu estou com verdade. Nem Jesus fez isso, nem Deus faz isso. Então, mentor não constrange, ele intui, ele inspira, ele aconselha, ele dá dicas, ele sugere, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Obsessor, não. Assediador, não. Assediador, ele quer passar por cima, dependendo do nível de determinação dele, ele quer arrebentar com a gente, porque ele não tem código de ética. Dependendo do nível de intensidade da raiva, da motivação, ele quer arrebentar. Ele quer passar por cima da gente. Então, qual é a vantagem de estudar o Espiritismo? Essa é uma das vantagens. Por quê? Porque os obsessores se dão muito bem. Eles são quase como super-heróis do mal, né? Eles são os inimigos da Liga da Justiça, no caso. Eles são super-heróis do lado do negativo. Por quê? Eles morrem, eles descobrem que eles são invisíveis, para a grande maioria das pessoas. Segundo, eles têm uma arma poderosíssima, além da invisibilidade, que é a transmissão do pensamento. Eles descobrem que eles têm o poder de transmissão de pensamento. Terceiro, eles descobrem que a maioria das pessoas é totalmente ignorante a respeito da obsessão. Piorou. Aí ficou fácil.
Porque ou o camarada é materialista, ou ele é espiritualista, mas não estuda seriamente a obsessão. Então é o demônio, uma figura mitológica, ele não entende nada daquilo, ele não vigia os pensamentos, ele não tenta fazer um exercício de controle emocional, então ele é totalmente suscetível, joguete dos espíritos encarnados, que são invisíveis, transmitem pensamentos, estão motivados, observam o nosso jeitão, mesmo quando o espírito obsessor não consegue ler o nosso pensamento, que nem sempre acontece, mesmo quando ele não consegue, se ele ficar andando com a gente não tiver barreiras vibratórias para blindar e evitar que ele acesse locais que a gente chegue, por exemplo, na nossa casa, daí a importância do Evangelho no Lar e outras práticas, a leitura de textos edificantes, se a gente não tiver essa blindagem, ele fica observando a gente, o que a gente fala, o que a gente faz, no privado, em público, o que a gente assiste. Então, uma pessoa esperta psicologicamente, ao acompanhar o indivíduo assim, ainda mais sem ser vista, sem ser acessada, ela consegue traçar um perfil psicológico nosso com muita facilidade. Fragilidades e pontos positivos, tramando estratégia para nos prejudicar, se for esse o interesse. Então, quando eu estudo essa realidade espiritual, eu consigo me defender muito melhor. Eu consigo fazer uma avaliação da minha própria mente. Quando aparece um pensamento ruim, eu falei, epa, aqui quem manda sou eu. Sai para lá. Você tem toda a liberdade de cuidar dos seus pensamentos, mas não vem aqui prejudicar os meus. Esse pensamento não faz parte da minha média de pensamentos, do meu padrão. Então você está querendo me assediar? Não vai conseguir. Então eu vou lá, faço o meu dever de casa, a minha reflexão, a minha elevação, vou ler material, vou fornecer matéria-prima, vou desentupir esse cano, vou passar coisas que ocupem o espaço aqui positivamente. Tira essa água suja, né? Aqui que o Joana de Jesus fala, todo procede do pensamento, todo pensamento pode ser substituído. Vamos inundar de pensamentos positivos, ocupar esse espaço, focar no bem. Então, depende de nós. Então, veja bem. Então, vamos lá. Reencarnação está associada à lei do progresso e o princípio da não retrogradação. A reencarnação também está associada à lei de causa e efeito. Só com a reencarnação você tem justiça de Deus. Moral de Jesus, aonde que Jesus aparece no Espiritismo? Na questão 625. Por quê? Porque Jesus é o ser mais perfeito que esteve na Terra e o seu Evangelho representa o repositório da mais elevada moral. Então, ao estudar o Evangelho, a gente tem, na visão dos Espíritos, o conteúdo de orientação moral mais elevado. Ainda é. Então, o Evangelho é um material didático maravilhoso para a nossa evolução moral, que é o ponto-chave da nossa evolução espiritual. Muito embora os irmãos que gostam, por exemplo, das 4 novas verdades de Buda, podem estudar. Os irmãos que gostam do material de Confúcio, podem estudar. Porque esses grandes pensadores não são inimigos um do outro. Eles não estão numa batalha como nós muitas vezes brigamos. Os pensamentos não são muitas vezes mutuamente excludentes. Temos que analisar as convergências e as divergências para ver onde está a verdade. Mas não necessariamente eles são divergentes. Porque diz Emmanuel, no Caminho da Luz, que muitos desses espíritos foram enviados pelo próprio Jesus para orientar determinados povos numa época que você não tinha rádio, televisão e internet. Então, quando o Japão, em determinado momento, os portugueses chegaram lá no Japão, um arquipélago isolado. A China era um local meio que relativamente isolado do povo europeu. Então tinha que reencarnar pessoas inspiradas para levar aquele legado. No livro Depois da Morte, Leon Denis fala isso, que os proponentes trazem um pensamento e aí vem a primeira geração, a segunda, a terceira e vai distorcendo a ideia do proponente. Quando você chega numa segunda, numa terceira, numa quarta geração, já está completamente diferente daquilo que o cara tinha proposto no início. E o pessoal começa a brigar e não tem nada a ver com a origem do pensamento. Então o cristianismo começa a ser diferente do pensamento do Cristo, o budismo começa a ser diferente do pensamento do Buda, o zoroastrismo já não tem mais nada a ver com o que o Zoroastro falou, e assim vai. Por quê? Porque a gente vai distorcendo, quem conta um conto aumenta um ponto, o pessoal é analfabeto, também não tinha nem registro escrito, etc. Muito difícil.
Então a gente tem que analisar com muito cuidado as tradições antigas, para a gente separar o joio do trigo e usar a nossa racionalidade do presente também. A fé raciocinada. A fé raciocinada é um princípio muito importante no Espiritismo. A fé racional, a fé científica, a aliança da ciência com a religião. Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade, porque essa fé pode remover montanhas. Essa é a proposta do pensamento espírita, uma convicção racionalmente baseada em fatos. O controle da concordância universal do ensino dos espíritos é um ponto muito importante que Allan Kardec nos ensinou. Por quê? Porque Kardec percebeu o seguinte: mediunidade é um terreno minado, porque vem um médium A e fala uma coisa, vem um médium B e fala outra. Vem um espírito que se manifesta pelo médium X e dá uma revelação. Aí vem um espírito que se manifesta pelo médium Y e fala outra coisa que está em oposição. Como fazer esse controle? Aí ele propôs o controle da concordância universal do ensino dos espíritos. Primeira coisa, espírito superior não conta mentira. Quem conta mentira é espírito inferior. E aí, Leonardo? E agora? Resolve esse problema. Porque como é que eu vou saber se o médium é superior, ele está acessado por espíritos superiores ou está acessado por espírito inferior? Bom, primeira coisa é o desinteresse material. O médium está querendo ganhar dinheiro? Está querendo projeção pessoal? Vamos lá. Porque os espíritos superiores não gostam de andar com o médium que está ganhando dinheiro, comercializando questões espirituais. Segunda coisa, como é que é o comportamento moral, a vida moral do médium? Porque, por afinidade, os espíritos superiores preferem andar com os médiuns que têm um comportamento mais correspondente. Excepcionalmente, o médium inferior pode receber uma mensagem do espírito elevado, mas excepcionalmente, numa frequência, numa situação mais concomitante, é mais difícil esse acesso. Então, como as mensagens podem ser divergentes, nós precisamos fazer o controle da concordância do ensino dos espíritos. Assim, nós fazemos esse estudo de corroboração. Então, o conteúdo da mensagem, o caráter moral do médium e, por último, a assinatura. E aí você faz a pré-seleção e depois você faz o estudo de corroboração. Outra coisa que Kardec discute nessas 4 paginazinhas, viu, gente? Peguem lá para dar uma conferida, muito mais profundo que a gente está falando, mas a gente está dando uma pincelada para motivar. 4 paginazinhas, o meu está tudo riscadinho aqui, ó. Olha as coisas, é 4 páginas só. Tá? 4 páginas, muito bom. Resumo da doutrina dos espíritos. Ele fala sobre o perispírito. Às vezes a pessoa vai estudar questões espirituais e pensa em espírito e corpo físico. Esquece que tem perispírito. Isso acontece com grandes filósofos, com grandes religiosos. Esquece o perispírito, o corpo espiritual que Paulo fala, o corpo luminoso da Bíblia, o psicossoma que André Luiz nos diz, o modelo organizador biológico, o MOB, do Hernani Guimarães Andrade, e vários outros nomes. O corpo astral dos orientalistas. Se você não entender o perispírito, você não consegue entender como é que o espírito age sobre o corpo físico. E não é só isso. Sem entender o perispírito, você não entende o passe, você não entende a cirurgia espiritual, você não entende o intercurso fluídico, porque quando eu vou na casa da minha avó, eu sinto mal, minha cabeça estoura. Quando eu vou na casa da minha tia, Nossa Senhora, eu fico bocejando a tarde inteira. Você não entende esse intercâmbio, as manifestações dos sinais e sintomas, da sinalética de quem já está desenvolvendo alguma percepção parapsíquica, mediúnica. Então, o perispírito é chave no magnetismo, é chave no desdobramento, é chave numa série de propriedades. Sem ele, não vamos conseguir avançar no entendimento da mediunidade, da emancipação da alma, dos fenômenos magnéticos, etc. Então, Kardec traz essa mensagem para nós. Kardec vem falar sobre obsessão, Kardec vem falar sobre o nosso destino. Então, é o resumo da doutrina dos espíritos. E Kardec explica para nós que o espiritismo é uma revelação de caráter duplo. Isso ele fala na Gênesis. Espiritual, porque partiu dos espíritos, mas precisa do trabalho dos seres encarnados. Então, os espíritos trazem o material, mas cabe a nós a consolidação, enquanto encarnados, do nosso trabalho. Então, nós encarnados temos uma responsabilidade muito grande, nós vinculados ao movimento espírita. Os espíritos não vão poder fazer o trabalho que cabe a nós, eles não vão poder fazer, e não vão fazer. Existe o trabalho deles, e certamente eles estão trabalhando muito mais do que nós.
Mas existe o trabalho nosso da consolidação das informações que os Espíritos nos trazem. Cabe a nós. Então, uma revelação espiritual através do trabalho dos homens, dos que estão encarnados. E outro detalhe, o Espiritismo é uma doutrina que evolui, por isso científica. Não é texto sagrado. Então, não parou quando Kardec morreu. Kardec é o primeiro, o maior autor espírita. O primeiro e maior autor espírita, e continua sendo. E deve sempre ser reconhecido, ser divulgado, ser notabilizado, ser respeitado, ser popularizado. Todos os esforços devem ser feitos para que as suas obras cheguem ao máximo número de pessoas, para que os estudos consigam chegar nas novas gerações, mas a doutrina não para em Kardec, ela continua. Por isso nós precisamos valorizar também as contribuições das obras subsidiárias, para que a doutrina espírita não pare no tempo, ela continue evoluindo. Isso tem a ver com o caráter científico. E evoluindo, jamais estará sendo ultrapassado. E Kardec, na sua humildade, principalmente na sua inteligência, diz que se algum dia, algum ponto da doutrina for, de forma muito clara, patente, contundente, for questionado e a ciência deixar claro que está errado, que o pensamento espírita está errado em algum ponto, que a gente deve corrigir esse ponto e seguir com a ciência. Olha só que coisa fantástica. Quando é que uma religião falou isso? Aí está a aliança da ciência com a religião. Se a gente se comprovar que a gente está errado, para que a gente vai, por orgulho, vai continuar pregando o erro? Então, vamos corrigir esse ponto e vamos seguir com a ciência. Isso é Allan Kardec, isso é o pensamento de vanguarda do codificador, que trouxe o seu estudo, o seu material, não para ser decorado, mas para ser mastigado, debatido, aprofundado, levando em consideração esse alicerce, mas aceitando as contribuições das novas mensagens, das novas contribuições das obras que têm qualidade, porque tem muita obra que não tem qualidade. Mas aí volta no outro princípio. Mas qual obra? Como é que nós vamos saber que tem qualidade ou que não tem qualidade? Cabe a nós essa avaliação. A revelação é dos Espíritos, consolidada pelo trabalho dos homens. Então, o conteúdo da mensagem, Espírito superior fala muito com poucas palavras, tem capacidade de síntese, é direto, é objetivo, o Espírito superior não se contradiz, é coerente, induz ao bem, não induz ao ressentimento. E, obviamente, tem que estar em coerência com a ciência. Se o Espírito superior falar um absurdo, ele não é tão superior assim. Kardec fala uma coisa muito interessante na Gênesis. Ele diz, uma revelação tem que ser verdadeira, senão não é uma revelação. Parece óbvio, né? Mas é importante dizer isso. Se provar que isso está errado, é porque não é uma revelação. Então não era. Então a gente tem que refazer toda a nossa ideia de revelação. Então a revelação pressupõe que é verdadeiro, que é uma contribuição verdadeira. Mas nós precisamos refazer todo o caminho sempre para consolidar essa construção na pedra. É muito importante. Então Kardec nunca parou de investigar os fenômenos de efeitos físicos. Investigava as questões filosóficas e as questões religiosas, mas sempre investigou os fenômenos físicos, porque isso é o que dá subsídios para as novas sustentações da fé raciocinada para as novas gerações. Então, que a gente possa estudar, são mais de 20 tópicos nesse detalhamento de Kardec, são 4 páginas fantásticas. Um resumo da doutrina espírita é o nosso, mas o de Kardec é o resumo que está no item 6 da introdução ao estudo da doutrina dos espíritos. Que Jesus os abençoe.